Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre glicídios e lipídios, tá? Vamos começar, então, falando sobre algumas reações químicas. Lembra que eu falei lá na aula de água e sais minerais que a maioria das nossas reações químicas ocorre na água, então elas precisam ser o quê? Hidrofílicas, né? Elas precisam ser polares. Existem dois tipos principais de reações químicas, e eu quero que vocês anotem isso no caderno. Anabolismo e catabolismo. Anabolismo, ela é o quê? Ela é a formação de algum composto químico. Eu vou formar o composto químico. Quando eu quero quebrar esse composto químico, por exemplo, na digestão para produzir energia, eu vou fazer o catabolismo desse componente químico, tá? A gente vai citar exemplos disso e aí vai ficar melhor fixado na cabeça de vocês. Fechou? Mas é só dois conceitinhos aqui para vocês terem ali anotadinho. Bom, vamos começar então falando sobre os glicídios. O que são os glicídios? São os carboidratos, né? São os carboidratos. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia na nossa célula, tá? A glicose é o carboidrato que a nossa célula prefere, é o carboidrato de uso rotineiro da nossa célula, tá? Para produzir ATP. O ATP é a molécula de energia da nossa célula, certo? Os carboidratos, eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Basicamente isso, tá? Agora vamos abrir um espaço aqui para falar de vestibular. Se um dia perguntarem para vocês quais são os elementos químicos mais presentes nos seres vivos, vocês vão falar que é o CHOMPS. CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Mas isso aqui vai ficar aqui no cantinho, porque não é assunto da nossa aula. Enfim, os carboidratos, eles são compostos químicos orgânicos. Por que orgânicos? Porque a nossa célula é capaz de produzir, de anabolizar, formar carboidratos. Compostos químicos baseados pelos elementos químicos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Principal fonte de energia da célula. Tá? Isso aqui tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Principal fonte de energia da célula, tá? Então, o que tem que ficar aqui de carboidratos desse slidezinho? Que ele é constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio e que ele é a principal fonte de energia da célula. Além de energia, ele é usado para outras coisas. Já vamos ver. Ó, carboidratos. Aqui temos exemplos de carboidratos. Os carboidratos, eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? O que é isso? Os monossacarídeos básicos são esses 5: a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose, tá? São os monossacarídeos, 5 monossacarídeos que vocês têm que saber que existe, tá? Esses monossacarídeos, eles vão se juntando para formar cadeias maiores, para estruturar. Lembra que eu falei agora há pouquinho que eles não era só molécula para fornecer energia, que tinha outras funções? Então, existem funções que são estruturais,
tá? Depois a gente vai ver um exemplo típico disso. Mas o que acontece? A glicose, então, na célula, a glicose vai ser quebrada para virar energia celular, para virar ATP, que é a nossa moedinha de troca. Mas a gente não come a glicose assim, a gente come ela em cadeias, né? Quando a gente junta uma molécula de glicose com outra molécula de glicose, por exemplo, a gente vai ter um disacarídeo, tá? Quando a gente pega aqui esse exemplo de disacarídeo, que são duas moléculas de carboidratos juntos, dois monossacarídeos juntos, a gente vai ter aqui, ó, como exemplo, a gente tem a sacarose e a lactose. A sacarose é uma glicose que foi anabolizada, que foi juntada aqui, ó, juntou-se com uma frutose, tá? Quando eu quebro essas duas moléculas, eu separo esse disacarídeo e transformo em dois monossacarídeos, eu vou ter uma reação de catabolismo, de quebra. Eu vou catabolizar, tá? E aqui nós temos a lactose, que é uma glicose e uma galactose juntas. Essa ligação aqui, ó, tem pessoas que não conseguem quebrar ela. Essas pessoas lá que não conseguem quebrar lá no intestino. Então, essas pessoas são pessoas intolerantes à lactose, tá? Não consegue quebrar para absorver os monossacarídeos. Para a gente absorver, a gente precisa que os disacarídeos ou os polissacarídeos, que vão ser mais de dois monossacarídeos juntos, mais de dois carboidratos juntos, para a gente absorver eles, a gente precisa quebrar, a gente precisa catabolizar, a gente precisa transformar eles em monossacarídeos para ficar mais fácil para o nosso organismo absorver, para as nossas células absorverem, tá? Existem diversos polissacarídeos. A gente tem aqui, ó, no textinho de vocês, alguns exemplos de polissacarídeos. Ó, o amido é formado por glicose e a celulose também é formada por glicose. O amido a gente consegue digerir, a celulose a gente não consegue digerir. Por quê? Se os dois são formados por glicose? Porque eles se unem de formas diferentes. As ligações que eles fazem entre eles são diferentes e o nosso organismo não consegue quebrar as ligações, não consegue catabolizar as ligações da celulose, tá? A celulose, ela é um carboidrato estrutural. O amido é energético, é para a produção de energia. Ele armazena energia na planta. A celulose é uma molécula de estrutura, é para estruturar a célula da planta, a célula vegetal. A gente tem esse polissacarídeo que é muito importante para nós, seres humanos, é o glicogênio. O glicogênio é a nossa forma de armazenar energia para quando a gente precisar rapidamente ter energia disponível, tá? Por exemplo, quando a gente toma um susto bem grande, a gente tem o nosso coração acelera. E para ele acelerar, eu preciso ter uma energia guardadinha para isso, né? Rápido, eu não posso ir lá pegar devagarinho nas gordurinhas, a energia que está lá, quebrar, catabolizar ela para vir para o coração. Não, eu pego o glicogênio, que é uma molécula que armazena energia para quando a gente precisa utilizar essa energia de forma rápida, tá? Esse glicogênio, ele é armazenado nos músculos e no fígado, tá bom? Sobre glicídios, sobre carboidratos, era isso, tá? Já vamos falar sobre lipídios.